Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce pra clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Flower React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, trouxe aqui nesse vídeo 3 cortes do GE repercutindo o primeiro, os valores da negociação entre Flamengo e West Ham pela venda do zagueiro Fabrício Bruno ao time do futebol inglês. O Flamengo, que comprou o Fabrício Bruno em 2022 ao Red Bull Bragantino pelo valor de 15 milhões de reais, está vendendo o atleta agora ao West Ham por 15 milhões de euros, tendo assim um lucro gigantesco. E vamos considerar que o Fabrício Bruno já é um atleta de 28 anos e trata-se de um zagueiro. Então essas cifras estão muito altas, considerando a média da venda de zagueiros do futebol sul-americano para o futebol europeu. O segundo corte vai repercutir o jogo entre Flamengo e Milionários, jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo que joga por uma vitória simples para se classificar para as oitavas de final. A pergunta é, o Fabrício Bruno vai jogar essa partida? Seria a despedida do Fabrício Bruno do Flamengo? Vamos repercutir isso daí. E o terceiro corte vai trazer a grande fase do Pedro, o atleta que tem garantido vitórias importantes ao clube do Flamengo. E o Tite falou que o atleta se dedica muito aos treinamentos, então esse resultado é fruto do trabalho forte que o Pedro vem fazendo. Isso significa dizer que o Gabigol cada dia vai ter menos espaço no clube de regatas do Flamengo. Acompanha comigo o vídeo até o final, não sai daí. E olha, pessoal, se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Fica comigo, não sai daí que daqui a pouco eu volto. A gente apurou essa negociação, uma proposta, acho que todo mundo viu ontem que na parte da manhã, assim, bem de manhãzinha, lá na mídia da Inglaterra tinha saído o interesse, mas muito raso, e a gente conseguiu avançar, e quando a gente viu já estava tudo resolvido, assim, como a gente conseguiu publicar lá no GE. Globo. Bom, chegou uma proposta muito boa para o Flamengo e para o Fabrício Bruno, do West Ham da Inglaterra. Uma proposta que agradou muito ao jogador, que sempre deixou claro, a gente já trouxe diversas vezes no GE. Globo, quanto ele queria jogar na Europa, que isso era uma questão, não à toa. A renovação dele com o Flamengo no início do ano demorou a sair, porque ele tinha esse sonho de jogar na Europa. Então, agradou num primeiro momento ao Fabrício Bruno, e o West Ham chegou aos valores que o Flamengo pretendia, porque acho que é importante a gente falar, quando o clube não precisa vender, vende por quanto quer. Ponto. E o Flamengo conseguiu chegar nesse valor, 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. É um contrato longo para ele que já tem 28 anos. E ficou no primeiro momento aquela indecisão se ele ia jogar ontem, se ele não ia jogar. O Richard até trouxe na transmissão que teve uma conversa. O Fredão hoje trouxe também lá no site uma matéria já projetando o jogo contra o Milionários. O Fabrício Bruno, ele queria jogar as 2 partidas para não deixar a equipe na mão, para se despedir principalmente no Maracanã, ao lado dos torcedores. A diretoria ainda vai debater sobre essa partida de terça-feira, mas como a negociação avançou muito ontem, ainda entrou em questão se ele ia entrar em campo ontem ou não, mas ele fez questão de entrar em campo. E é isso, uma venda muito boa, acho que não tem como a gente falar outra coisa. O Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões de reais e está vendendo por 15 milhões de euros. 6 vezes mais, 84 milhões mais ou menos. 83 e poucos, quase 84 milhões, assim, depende da cotação do dia. Mas vamos arredondar aí, 84 milhões. Acho que o mais importante, até brinquei ontem no Tá Na Área, comprou por 15 milhões de reais, vendeu por 15 milhões de euros. Mudou a moeda 6 vezes mais. É uma venda muito boa. E aí agora eu acho que é natural, já vi aqui alguns comentários, não vou lembrar quem perguntou aqui, mas é natural que o Flamengo precise se reforçar na zaga, né? Porque vai perder o Fabrício Bruno, que deve ser anunciado tão logo pelo West Ham, deve ser despedido do Flamengo na partida contra o Milionários, e aí a janela abre dia 14 de junho, se eu não estou errada.
O Flamengo deve fazer alguma movimentação para a zaga, porque você fica com o Léo Ortiz, que é o substituto natural no investimento altíssimo que o Flamengo fez no início do ano. Então você tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Davi Luiz, e o Cleiton, que é o menino da base. Então eu vejo um cenário se desenhando para o Flamengo investir de fato na zaga para uma reposição. E o banco ter um nome de peso também, uma reposição à altura, né? Porque não dá pra ficar desfalcado dessa maneira. Vamos fazer o seguinte, vamos pro Ninho do Urubu, Ricardo lá já tá por lá, pra gente saber se esse jogo vai ser a despedida do Fabrício Bruno, do Flamengo. Oi, Ricardo, boa tarde pra você. Oi, Carol, a chance é grande, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabrício Bruno tá acertado com o West Ham, né? Time da Premier League da Inglaterra, e é uma oportunidade tanto na carreira do zagueiro de 28 anos. E por isso há uma expectativa e também um cuidado todo especial para que o jogador não sofra uma lesão antes de ser vendido. O negócio pode render até 15 milhões de euros ao Flamengo, equivalente a quase 84 milhões de reais. Bom, dentro de campo, a boa notícia é o Nicolás de la Cruz. O uruguaio sofreu uma pancada no joelho direito no jogo de quarta-feira contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Foi reavaliado hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e tá tudo bem com ele. O Eric Pulgar, o chileno que está afastado do time por 6 partidas, né? Ele sofreu uma lesão no tornozelo, vem se recuperando e tem boas chances de ser escalado pelo técnico Tite na terça-feira contra o Milionários. Lembrando que se o Flamengo vencer a partida, não depende de outro resultado do grupo entre Bolívar e Palestino para avançar às oitavas de final. Já o Flamengo, antes do clássico contra o Vasco, pega o Milionários nessa terça-feira, jogo no Maracanã, pela Libertadores. E apesar dos altos e baixos do time, da polêmica recente aí envolvendo o Gabigol, existe uma certeza, né? Pedro é o cara. Não tem mistério. Desde que o Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, o ataque rubro-negro é Pedro e mais quem o técnico decidir. Ele trabalha muito, gente. Ele trabalha muito. O aspecto finalização, o aspecto pivô, o aspecto físico. Se as vitórias com placares magrinhos por vezes incomodam a torcida, por outro lado mostram o poder decisivo do camisa 9. Pedro, castiga! Foi assim nos 2 jogos contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Ele tem feito uma temporada muito boa e mesmo no momento que a equipe teve dificuldade, ele se manteve num nível bom. Em 40 jogos do Flamengo sob o comando do técnico Tite, contando com os 2 amistosos do início do ano, Pedro esteve em campo 38 vezes. Foi titular em 36 dessas partidas. Esse ano já fez 20 gols, 18 em jogos oficiais e 2 naqueles 2 amistosos. E em pensar que no Campeonato Carioca ele chegou a ser vaiado por parte da torcida. Em fevereiro, Pedro fez o 2º gol do Flamengo numa goleada em cima do Boa Vista. Depois perdeu um pênalti e foi vaiado por torcedores, que naquela época queriam a entrada do Gabigol. Terça-feira tem jogo da Libertadores. O adversário é o Milionários, da Colômbia. O Flamengo precisa vencer para passar para as oitavas de final sem depender do resultado do outro jogo do grupo. No ataque, adivinha, não tem mistério. Se tudo der certo para os rubro-negros, a noite pode terminar com ele decidindo mais uma vez. Que golaço! É isso aí, rapaziada. Assistiu o vídeo comigo até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E você que não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu, rapaziada. Salve, salve, nação. Flamengo!